E aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruno Shiraishi e nessa aula de hoje nós vamos aprender os dias, semana, meses e ano em japonês. E o legal é que para falar os meses é bem simples. Se você assistiu a aula anterior sobre os números, a aula número 9, assiste lá, porque assim você vai conseguir entender melhor essa aula 10. As aulas aqui no meu canal eu procuro fazer de forma gradativa, para que você aprenda as coisas numa sequência que te ajuda você a entender melhor. Pois na língua japonesa tem uma ordem certa para você aprender as coisas e absorver melhor o conhecimento. Então, se você não assistiu a aula 9, assiste lá e volta aqui para a aula 10. Assim você vai entender melhor do que eu estou falando. Então, os meses são bem fáceis de aprender, você vai seguir um padrão ali, assim como os dias. É fácil de aprender, você vai seguir um padrão, porém tem alguns detalhes adicionais ali. Porém, para falar as semanas e os anos também, são algumas palavrinhas simples também. Então continua comigo aqui nessa aula e vamos aprender. Bom, pessoal, essa é a aula 10. Bom, recapitulando aqui, se você não assistiu a aula 9, recomendo que você assista, ok? Para você aprender de forma gradativa. Tem uma playlist aqui no meu canal que é japonês para iniciantes, japonês básico, onde eu ensino gradativamente para que você aprenda o japonês na ordem correta, desde as primeiras palavras do dia a dia até outras palavras que para você aprender você tem que ter uma base, ou seja, para você aprender a falar a sua idade, para você aprender a dizer quantidades, para você aprender a falar os dias, os meses, você tem que ter uma base. Qual que é a base? São os números. Então, eu procuro sempre ensinar de forma que você tenha uma base para você aprender a outra. Sempre procuro ensinar de uma forma gradativa, ok? Bom, o primeiro que a gente vai aprender aqui é o dia, né? Que em japonês significa nichi. Nichi. Então vamos começar aqui, ó. Dia 1, tsuitachi. Dia 2, futsuka. Dia 3, mika. Dia 4, yoka. Dia 5, itsuka. Dia 6, muika. Dia 7, nanoka. Dia 8, yoka. Dia 9, kokonoka. Dia 10, touka. Do 1 ao 10, são palavras aqui bem diferentes. Esse daqui não tem jeito, não tem como ter um padrão aqui. Tem que aprender a falar esses dias, ok? Do 10 em diante, você vai seguir o padrão. Igual, como é que fala o 11 em japonês? Juichi. Você vai acrescentar o nichi de dia. Então vai ficar juichi nichi. O dia 12, mesma coisa, ó. Juni. 12 em japonês é juni. E para você falar dia 12, você vai colocar o nichi. Dia significa nichi, então vai ficar juni nichi. Dia 13, jusan nichi. No dia 14, você vai usar o número 4 aqui e o 10, ok? Então vai ficar juyoka. Juyoka. É uma das diferenças que vai ter aqui, tá bom? No dia 15, jugonichi. O padrão volta a se repetir. Dia 16, jurokunichi. Dia 17, jushitinichi. Ou junananichi. Dia 18, juhachinichi. Dia 19, jukyunichi. Chegando no 20, muda, tá bom? Você vai usar o hatsuka. No dia 21, volta o padrão. Nijuichi nichi. Dia 22, nijuni nichi. 23, nijusan nichi. 24, é o mesmo aqui, ó. Você vai colocar o yoka. Então, o 20 em japonês é niju. O dia 4, você vai usar o yoka. Aí vai ficar nijuyoka. Dia 25, nijugo nichi. Dia 26, nijuroku nichi. Dia 27, nijushiti nichi ou nijunana nichi. Dia 28, nijuhachi nichi. Dia 29, nijukyu nichi. Dia 30, sanju nichi. E dia 31, sanjuichi nichi. Então, se aprendendo a falar do dia 1 até o dia 10, beleza. A partir daí, você vai repetir um padrão, a não ser dessas exceções do dia 14, do dia 20 e do dia 24, ok? Que ela tem uma forma diferente de falar, ela não segue um padrão, certo? Os outros, você vai seguir os numerais e acrescentar o nichi de dia. Algumas palavras aqui relacionadas a dia. Antes de ontem, ototoi. Ototoi. Ontem, kino. Hoje, kyo. Amanhã, ashita. Depois de amanhã, asate. Ok?
Então são algumas palavrinhas aqui que são bem utilizadas no dia a dia, tá bom? São palavras bem comuns. O importante é você aprender e você utilizar no seu dia a dia. Estude essas palavras, revise quantas vezes for necessário e o mais importante, utilize no seu dia a dia, porque o nosso cérebro ele tende a reter essas informações que é usada frequentemente. Ele tende a entender que essas informações são importantes pelo uso recorrente. Então ele tende a armazenar na memória de longo prazo. Você vai conseguir lembrar dessas palavras com mais facilidade, pelo uso constante. Vamos falar agora sobre a semana, que em japonês é shu. Segunda-feira, getsuyobi. Terça-feira, kayobi. Quarta-feira, suyobi. Quinta-feira, mokuyobi. Sexta-feira, kinyobi. Sábado, doyobi. E domingo, nichiyobi. São palavras que você usa bastante no dia a dia também. Para falar semana, sempre vai usar aqui o finalzinho yobi e acrescentar essas palavras getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Às vezes, se você estiver conversando com um japonês e ele estiver falando alguma coisa bem rápido, ele não vai falar watashi no yasumi wa getsuyobi to suyobi desu. Ele pode até falar, mas no japonês falado do dia a dia, geralmente eles tendem a abreviar. Então ele vai falar watashi no yasumi wa getsu to sui desu. Eles falam abreviando as coisas, tá bom? Tá certo também, não tá errado. Se você quiser usar assim, você pode. Mas no começo seria interessante você usar a palavra inteira. Vamos supor, se você folga lá no Japão de sábado e domingo, você vai falar watashi no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Tá bom? Você vai usar a palavra completa. Com o tempo, você pode ir abreviando também sem problema nenhum. E é interessante que cada palavra dessa aqui significa um elemento da natureza. Tanto o kanji, igual esse daqui é o de fogo, esse é o de água, se eu não me engano esse é de madeira, esse daqui é de ouro, esse daqui é de sol. Então cada kanji aqui, eu não estou me aprofundando em kanji aqui porque é mais para iniciante. Então, você viu que está tudo em Romanji, que é fácil leitura, então você vai aprender o japonês gradativamente aqui nesse canal, ok? No Se Virando no Japão. Se não for inscrito, se inscreva aí, para você aprender o japonês da forma correta, na ordem correta, ok? E da maneira mais simples e eficaz possível para você ter resultados logo, ok? Então eu foco mais nessa parte básica aqui. Com o tempo você vai aprender a ler e com o tempo você vai aprender kanji também, ok? Só estou falando essas informações aqui para você saber também, beleza? Mas o importante é você aprender essas palavras e utilizar no seu dia a dia. Bom, e se você mora no Brasil, você pode também estudar e dizer em voz alta. E se tiver mais algum amigo que também está estudando japonês, é legal vocês trocarem ideia em japonês. É bem interessante porque tende a permanecer na memória de longo prazo se vocês usam com bastante recorrência, tá bom? Bastante frequência. Então vamos aprender mais algumas palavras aqui relacionadas à semana. Fim de semana. Shumatsu. Shumatsu. Começo da semana. Shuake. Toda semana, semanalmente. Maishu. Semana passada. Senshu ou zenshu. Esta semana. Konshu. Semana que vem. Raishu. Dia de semana, dia útil. Shujitsu. Uma vez por semana. Shuikai. E um dia por semana. Shuichinichi. Então, estude, revise e pratique. Bom, esse daqui ele é bem fácil. Se você estudou a aula anterior, que é sobre números, e você sabendo contar até 12, tranquilo. Você vai conseguir aprender esse daqui rapidinho. Em japonês, mês pode falar gatsu ou getsu, ok? Então vamos lá. Janeiro. Ichigatsu. Janeiro representa qual número? O número 1, certo? Janeiro é o primeiro mês, então Ichigatsu, Ichi. E acrescento gatsu no final. Fevereiro, que número que é? O 2. Então, Nigatsu. E assim consecutivamente. Aqui, ó, março, Sangatsu. Abril, Shigatsu. Maio, Gogatsu. Junho, Rokugatsu. Julho, Shichigatsu. Agosto, Hachigatsu. Setembro, Kugatsu. Outubro, Jugatsu. Novembro, Juichigatsu. E dezembro, Junigatsu.
Então é bem simples esse daqui. Mais algumas palavras aqui relacionadas a mês. Mês passado, sengetsu. Este mês, kongetsu. E mês que vem, daigetsu. E para finalizar aqui, sobre ano, que em japonês é nen. Ano passado, kyōnen. Este ano, kotoshi. E ano que vem, rainen. Bom, pessoal, essas foram as palavras de hoje sobre ano, sobre mês, sobre semana e sobre dia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. O mais importante é continuar sempre estudando, revisando e praticando o que você aprende aqui nas aulas, ok? Pois assim você vai assimilar melhor o japonês e essa memória vai ficar retida na memória de longo prazo, pelo uso constante das palavras aí. Se você ainda não viu as outras aulas, eu vou deixar aqui uma playlist aqui no final desse vídeo para você clicar lá e assistir as aulas que você não viu ainda, ok? Se tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários aí que eu vou responder o mais rápido possível, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula. Mata, né?